Já vou dar esse microfone. Também com eles eu chamo a jornalista Thaís Borges, que é repórter do jornal Correio da Bahia e membro do comitê da GEDUCA, que vai apoiar nas perguntas e na fala deles. Então, bom, gente, eu sou meio grande, eu vou ficar meio desengonçado aqui, viu? Então, perdoem. Eu me chamo Yuri Norberto, sou professor de Sociologia do Centro de Excelência Ateneu Sergipense, inclusive está tendo live lá para os meus queridos alunos, um beijo para vocês. No final do ano passado, eu fui procurado por um aluno, Alex, que me provocou para que a gente pudesse falar um pouco sobre política pública na escola, pudesse falar de política. E aí talvez vocês imaginem, poxa, estudantes do ensino médio, falar de política e em escola, quando a gente já viu aqui a ideia da escola sem partido. Mas, assim, para minha maior surpresa, não foi difícil falar sobre política. A parte mais difícil foi fora da escola. Dentro da escola foi muito mais fácil. Então, muita coisa que talvez as pessoas imaginem que a gente pudesse ter passado, a gente não passou. Então, eu estou aqui para contar um pouco dessa experiência que foi transformadora. E eu gostaria também de contextualizar uma coisa. A gente tem uma simulação ONU lá, que ela acontece já há 3 anos, que é a maior simulação da América Latina, são 1.000 alunos, o colégio é um quarteirão, então você imagina a dificuldade da gente mobilizar esses alunos, e na edição desse ano a gente reuniu os 4 principais candidatos ao governo, ainda em junho, e eles assinaram uma carta a compromisso de que iriam ouvir a proposta dos estudantes, que iriam estudar política pública e iriam propor políticas públicas para os seus programas de governo. Então, esse foi o start, digamos assim, por isso que eu preciso contextualizar. O POP ele é dividido em 3 partes. Desculpa, eu não expliquei o que é POP, né? É o Ateneu Políticas Públicas. E o POP ele é provocativo mesmo, de ser popular. Então, a nossa ideia era que a política pública se tornasse popular, que a gente pudesse levar política pública com intencionalidade pedagógica, que a gente pudesse falar disso na escola com jovens de 14, 15 e 16 anos, e vocês vão ver o quanto isso transformou a vida do meu estado. E nessa primeira fase, a gente estudou política pública com eles, estudaram um ciclo de políticas públicas, como avaliar uma política pública, o que é o Estado, qual é a função de cada poder, tudo isso a gente fez. Logo em seguida, que foi a segunda fase do POP, isso está desde dezembro, né? Então POP são 9 meses de processo de aprendizagem. Depois a gente começou a montou um mini estúdio na escola e começamos a receber especialistas em políticas públicas na área de saúde, na área de educação, meio ambiente, direito dos animais, em que os alunos fizeram o roteiro dessas entrevistas, fizeram as perguntas, estudaram sobre política pública, editaram os vídeos e a gente está começando a colocar no nosso canal do Ateneu. Então, isso é uma prova, inclusive, de se a gente confiar, eles são capazes de fazer tudo isso, né? O meu trabalho ele foi relativamente simples, foi mais de incentivar. Depois disso, eles desabrocharam. E a terceira fase do POP, que é o POP Sabatina, que aí, de fato, foi quando a gente ganhou essa visibilidade, que inclusive nos trouxe aqui, que foi o momento em que a gente foi sabatinar os candidatos. Então, você imagine a gente colocar 1.000 alunos dentro de uma quadra, com o candidato a governo dentro da escola, numa eleição que não está fácil, mas sem problema nenhum. Eu, inclusive, me afastava e todo o processo de condução de sabatina foi feito por alunos. Desde ordem de precedência, recepção, perguntas. Eles sentaram cara a cara com cada candidato a governo e perguntou: candidato, o que é que você pensa sobre isso? Eles estudaram cada temática e puderam interpelar. Mas daqui a pouco a Renata vai falar um pouquinho desse processo da sabatina, que eu prefiro que ela fale mais sobre isso. E isso culminou, inclusive, numa coisa que para mim talvez simbolize todo esse processo de transformação. Então, todos os projetos de governo dos 4 principais candidatos ao governo do meu estado, que é o estado de Sergipe, antes de serem publicados, foram enviados para a gente, para que os nossos alunos pudessem avaliar políticas públicas de educação. Então, é com maior orgulho que eu digo para vocês que, seja quem for o candidato a governador que ganhe as eleições do meu estado, a política de educação vai ter passado pela mão de jovens. Gente, desculpa.
Mas é porque foi um desafio imenso. E repito, não foi difícil, gente. Não foi difícil. Confiar no jovem não é difícil. Não é difícil, é vontade. O medo, eu acho que é o medo que bloqueia. Então, eu lembro na sabatina que uma professora me parou, ela olhou para mim e disse, professor, você é louco. Eu disse, eu sei. Mas eu vou fazer mesmo assim, porque vai valer a pena. Porque eu tenho certeza que quem ganhar 1º de dezembro, a mão desses meninos estarão lá, em cada projeto de governo, e a gente vai poder cobrar o que eles fizeram. Pelo menos esse legado a gente vai deixar na história do Estado. Mas para falar sobre sabatina, eu queria que a Renata falasse, porque aí o ponto de vista do aluno, para que vocês pudessem sentir o que eu senti e vocês possam ter esse privilégio de ter contato com essa aluna brilhante que transformou e que possa contar um pouquinho também desse processo. Renata, por favor. Olá, boa tarde. Me chamo Renata Aragão, sou aluna e gestora do Ateneu Políticas Públicas, o POP. Falando um pouco sobre esse processo de sabatinas lá no Ateneu, a gente identificou que tinha um problema, o jovem não debatia política. E a partir daí, e também não conhecia sobre o próprio candidato do seu próprio estado. E a partir daí, os alunos começaram a se questionar. A gente começou a conversar sobre os planos de governo, ali em reuniões, e a gente pensou em por que não fazer uma sabatina para todos os alunos poderem conhecer as propostas de cada governante. E a partir daí, surgiu a primeira sabatina, que a gente reuniu os alunos, se dividiram em ministérios. Cada aluno se especializou em uma política pública. Por exemplo, eu fui ministra do Meio Ambiente e também já fui da Segurança. A gente se intercalava em várias áreas assim. A gente estudou, primeiro teve a parte teórica, estudamos sobre a Constituição, nas aulas, na sala de aula com o professor Yuri, estudamos sobre Constituição, os nossos direitos, os nossos deveres, e a partir daí estudamos sobre as políticas públicas. E aí cada um aluno foi se especializar a política pública do seu estado. Por exemplo, lá em Sergipe a gente tem um hospital, o USE, que é o maior hospital de Sergipe. E a partir daí, tem alguns problemas. O ministro da Saúde identificou esse problema que tinha lá no USE e perguntou ao candidato, qual a sua política pública consistente que vai resolver esse problema de ampliação do USE, desse hospital? Como é que você vai resolver esse problema lá da saúde de Sergipe? E a partir daí, cada aluno foi se especializando em uma política pública, estudou, e aí chegou o grande dia da sabatina. No primeiro da sabatina que a gente teve, a gente se organizou. A gente tinha uma equipe que ia recepcionar o candidato, outra equipe para ficar nas redes sociais da escola, outra equipe para organizar a questão da logística, tudo isso coordenado por alunos, porque o nosso incentivo maior do Ateneu é dar voz ao jovem. Por exemplo, muitos jovens não se interessam ainda por política ou não são nem é muito baixo o percentual de filiações de jovens em partidos políticos, porque não conseguem captar o que o jovem quer. O jovem quer ser ouvido, quer falar sobre política pública, quer debater, quer propor. E, a partir daí, o Ateneu faz com que esse jovem tenha esse protagonismo vivo dentro do coração, que é o nosso maior intuito. É tudo coordenado por alunos, o professor orientando, mas a maior parte é os alunos que fazem. Os alunos que recepcionam, os alunos que veem a ordem de precedência, tudo isso coordenado por alunos. E a partir daí, teve a nossa segunda sabatina, que a gente juntou mais de 1.000 alunos dentro da quadra, recepcionamos o candidato, perguntamos, dividimos em 3 etapas. A primeira era perguntas mais longas, a primeira era perguntas diretas, tipo sim ou não, você é a favor do porte de armas? Sim ou não? Aí os alunos, a gente abria para os alunos também perguntarem, toda a classe escolar estava envolvida nesse dia. É um dia que a gente para a escola, literalmente, todo mundo fica focado ali nessa questão política, não aquela questão de partido A ou partido B, quem está certo ou quem está errado. A gente debate a boa política, de como isso é importante e que está no nosso cotidiano, porque se a gente não se interessar por política, vai refletir no nosso futuro, principalmente de muitos jovens que vão votar na primeira vez agora. E a partir daí, esse intuito do Ateneu, de colocar a gente para estudar sobre as propostas, estudar sobre os planos de governo e ver qual o melhor caminho, qual o que se aproxima mais dos nossos ideais e quais têm os planos de governo e políticas públicas mais consistentes. Aí, a partir dessas sabatinas, a gente teve outras oportunidades de resultados dessas sabatinas. A gente criou vínculos com os políticos do nosso estado, a gente conversa com eles de igual para igual. Na nossa segunda sabatina, a gente fez uma roda de conversa com o candidato ao governo, todo mundo sentou no chão e começou a conversar sobre o que ele achava, ele falando dele também, a gente falando da gente, para ter esse contato mesmo com o candidato e ter essa relação mais humanizada.
Porque muitas das vezes a gente pensa que política é algo distante do jovem ou até da sociedade mesmo. E não, política tem que estar aproximado, tem que estar no mesmo nível. E a gente tem que participar desse processo, tem que estudar os seus candidatos e para melhorar cada vez mais a sociedade. Porque política é tudo, política é o nosso cotidiano. As políticas públicas, como por exemplo, os alunos chegam atrasados na escola pela falta de ônibus. É uma política pública mal elaborada que vai afetar a educação do Estado e também vai afetar a vida daquele aluno e do seu cotidiano. E se ele sugerir uma política pública que melhore esse problema que ele enfrenta no cotidiano, vai resolver o problema dele e de mais diversos jovens do Estado e também até fora do Estado e do Brasil. A partir daí, a gente começou a ter outras oportunidades fora da escola, que começamos o Pop Prática. O Pop Prática, a gente foi nos comitês, nos lançamentos e nas convenções partidárias. A gente foi em todos os candidatos ao governo, Senado, deputados estaduais, federais, para a gente conhecer mesmo o que é a política. A gente tinha estudado, tinha um aparato teórico, tinha feito as sabatinas, conhecido as propostas de cada governante e agora a gente foi no ambiente deles. Eles tinham vindo no nosso ambiente, agora a gente foi no ambiente deles. A gente foi lá nos comitês, viu como tudo funcionava ali e viu como era a política também, porque tem essa parte da política mais partidária, tem essa parte da política de conhecimento mesmo. A gente uniu esses tipos de política, que é o bem comum, para procurar esse bem comum, que é a melhoria da sociedade. E aí a gente foi nesses comitês, nesses lançamentos, e também fomos convidados à Câmara dos Vereadores lá de Aracaju, que é a capital. A gente debateu sobre a importância do primeiro voto, a construção de uma democracia. A gente levou a nossa turma do Ateneu para falar sobre isso, falar sobre o nosso projeto, falar sobre como é importante debater política com o jovem, debater política agora, e nessa eleição principalmente. E também a gente foi convidado pela juíza Iracy Mangueira, que inclusive é ex-aluna do Ateneu, ela é coordenadora do Juizado da Infância e da Juventude. Ela convidou a gente do Ateneu para irmos lá no Tribunal de Justiça, para conhecer o judiciário e ter essa aproximação do judiciário com a sociedade civil e de também igualar esses dois processos juntamente com a política, com a educação e com o judiciário, criar essas parcerias. Por exemplo, eu fui convidada para ser embaixadora do TJ, para discutir sobre as metas do tribunal e discutir sobre esses processos que envolvem o judiciário e a juventude. E agora eu passo a fala para Yuri, que ele vai finalizar. Veja, gente, Renata, quando começou na escola... Renata, quando chegou na escola, gente, tá aqui a mãe da Renata também, que um dia me procurou lá e disse: professor, por que você faz isso? Eu falei: porque a educação vale a pena. E Renata não se envolvia com política, então tudo isso que vocês viram aqui foi a educação que fez. Tudo isso ela aprendeu na escola, tudo isso ela socializou e ela dividiu com outras pessoas. Então, a gente conversou ontem e falei: Renata, a gente precisa ter consciência da responsabilidade que a gente tem e de quantas pessoas a gente está levando. Quando eu comecei o POP, eu cheguei para o coordenador, ele disse: Yuri, você vai falar de política na escola, 1000 alunos. E eu disse: Bergson, eu só lhe peço uma chance, que eu vou lhe mostrar que dá para fazer e dá para fazer com responsabilidade. Eu disse: Renata, quando eu subir lá, eu vou fazer a mesma coisa. Então, o que eu peço para todos vocês, jornalistas ou futuros jornalistas que estão aqui, é uma chance para também conhecer a gente, conhecer o que a gente faz, confiar na educação pública, porque Renata não gostava de política. E tudo isso aqui é fruto da educação. A coisa que eu mais digo a ela: Renata, não existe excepcionalidade, existe chance. E a educação é isso, é a chance das pessoas melhorarem. Então, falaram para mim: mas Yuri, você vai colocar... Inclusive, tem, outra coisa que eu acho bem peculiar no grupo, quando a vice-governadora foi lá, aí tem os alunos que eu chamo carinhosamente eles de bolsominion, mas a gente tem esse respeito para isso. Ela disse: Yuri, eu falei: não, calma, sabe uma coisa que eu aprendi? É que se a gente deixar eles lá, naquele submundo da internet, a gente vai perder. Então, o que a gente precisa fazer é trazer eles para cá. Eles precisam conversar. Então, a nossa equipe, a equipe de alunos, tem alunos de esquerda, tem alunos que se identificam com o conservadorismo e com a direita, mas todos eles têm um propósito só: é discutir educação. E eu nunca tive, a pergunta que mais me fazem: como é que é falar disso? Eu nunca tive um problema com nenhum aluno, tanto de esquerda quanto de direita, nunca tive nenhuma censura. Por incrível que pareça, às vezes eu tenho mais censura de fora da escola por conta dessa percepção. Então, o que eu peço para vocês é isso:
é uma chance. E como os meus alunos estão vendo, eu gostaria, humildemente, de pedir a vocês também, que estão em live, um aplauso para os meus alunos que estão lá. Porque foi a mesma coisa que eu disse para eles. Eu peço para vocês uma chance. E a gente vai mostrar que é possível fazer educação, que do menor estado da federação vai sair um projeto que vai ser referência. E a gente vai mostrar para todo mundo que é possível. Porque eu não admito que me digam que a educação não dá resultado. Eu não admito. Aqui, Bergson, que às vezes a gente discute muito, ele fala, Yuri, não adianta. Eu disse, não adianta me segurar, Bergson. Não adianta, porque eu vou fazer. E se negarem, eu vou fazer. Porque isso vale a pena. A gente tem mais outros 900 alunos iguais a Renata. Então, eu não vou desistir. Até o que tiver que fazer, a gente vai fazer. Tem que ir para a escola, a gente vai para a escola. Tem que chamar, a gente vai chamar. Mas, então, é essa mensagem que eu queria passar aqui para vocês. Agradecer imensamente o convite aqui do Geduca para estar aqui. Agradecer a Camila, agradecer a Renata, não vou citar mais nomes, senão eu vou esquecer, mas a todo mundo que está aqui. Agradecer pela atenção de vocês, aqui pelo horário também. Eu sei que está todo mundo um pouco com fome aí, mas a gente come já. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo apoio. E no que precisarem de mim também, eu estou sempre à disposição, gente. Um beijo. Boa tarde, gente, a todas, todos e todes aqui hoje. Primeiro, queria agradecer a Geduca pela oportunidade de estar aqui ao lado de uma experiência do Nordeste. Como jornalista nordestina da Bahia, eu fico muito feliz de estar aqui ao lado de uma jovem estudante nordestina de Sergipe e de um jovem educador nordestino de Sergipe, porque acho que é sempre muito gratificante ouvir não apenas diferentes vozes aqui no Congresso, como também diferentes sotaques. Então, parabéns pelo projeto. E aí, agora a gente vai conversar um pouquinho, tá? Tem umas perguntas para vocês. Vou pegar o gancho de uma das coisas que o senhor falou por último, professor, e falou um pouquinho no início também. Você disse que, na verdade, vocês não tiveram dificuldades dentro da escola, né? Que não teve resistências lá, mas que teve mais dificuldades fora, na verdade, né? O que passou, né? Que dificuldades foram essas e por que dentro da escola o senhor avalia que não houve dificuldade? Olha, porque talvez pelo cenário que todo mundo imaginava, primeiro, que jovem não gosta de política, e isso é a maior mentira que eu já ouvi. Ele gosta. O que ele precisa é que a gente diga de uma forma que ele entenda, porque o que ele quer é respeito. Então, a gente fez uma simulação lá que a gente discutiu guerra da Ucrânia. Porque, veja só, todo mundo aqui sabe falar um pouco do que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia. Mas alguém aqui se preocupou a falar de um jeito que o jovem entenda? Então, como é que ele não vai gostar de algo que eu falo de uma maneira que ele não entenda? Então, quando eu comecei a falar de uma forma que eles começavam a entender o que era aquilo, então não houve resistência. A de fora, eu vou dar um exemplo que talvez para vocês entenderem, até porque contextualiza com todos os painéis que já me antecederam. Essa certa patrulha está em torno da escola, ela está, de fato, muito forte. Então, semana retrasada, eu recebi, digamos assim, um convite que foi pauta em um encontro de uma igreja muito conhecida, que eu não posso dizer o nome, mas é que ela relativamente se reúne em assembleia. E que, olha, temos que tomar cuidado com esse professor, porque ele está doutrinando os alunos. E aí, um aluno meu estava lá. E aí foi ele que me contou. Ele disse, eu me levantei e disse, epa, eu sou conservador, eu faço parte desse grupo, e não é assim que funciona, não. Eu vou lhe explicar agora como é que funciona o projeto nessa escola, porque eu faço parte. E eu, enquanto conservador, tenho voz lá dentro. Então, não é assim que funciona. Então, isso de fora é assim. Cada vez que a gente publicava no Instagram da escola, os comentários que vinham eram super ofensivos. De que estão doutrinando, estão fazendo de massa de manobra desses meninos. Renata deve ter ouvido um bocado, você não ouviu, não? De que, esses meninos estão sendo manipulados. Mas a gente só seguia. Chegou uma hora que eu digo sempre a eles, gente, ignore e vá, porque não adianta, porque é muito complicado, até a própria imprensa também, às vezes a gente tinha uma certa dificuldade, eles entenderem, porque ficavam com medo de que o que é que esses meninos vão falar,
Eu falei, calma, gente, eu também não sou nenhum irresponsável, a gente tem consciência, vocês precisam acreditar nisso daqui. Então, acho que em linhas gerais foi isso daí. Certo. Agora uma pergunta para os dois. Eu queria começar com Renata, ainda relacionado a isso, professor. Já que a gente vive esse momento, né, de ódio, não só não é polarização, é ódio de fato, assim, é natural que essas questões apareçam na escola, porque a escola faz parte da sociedade, né? Vocês debatiam, assim, aparecia questionamentos dos alunos sobre como lidar com esse momento político, sobre dificuldades em casa, sobre como falar sobre política com a família. Aparecia essa demanda para vocês? E aí, Renata, pode falar também do ponto de vista de seus colegas, assim, que tipo de questionamentos vocês traziam com relação ao contexto político que a gente tem hoje? E depois o professor pode completar. Bom, a gente tem um grupo lá para debater sobre política lá na Ateneu. E aí todo dia a gente manda alguma conversa, manda alguma notificação e fala, olha, saiu isso aqui. Vamos debater sobre isso? Não dizer que um está certo, um candidato está certo, um candidato está errado. A gente debate sobre o que é melhor para o nosso Estado. Porque é o nosso foco principal, é a democracia. É o princípio da democracia. E aí começaram esses questionamentos, e aí por isso que surgiu o POP também com isso, esses questionamentos sobre, mas o que um candidato, ou o que um deputado estadual faz que diferencia do deputado federal? Aí começaram esses questionamentos, a gente estudou, e aí depois a gente se reunia na nossa sala, que a gente tem uma sala de reuniões, a gente se reunia para debater sobre política mesmo. A gente chama o professor, chama outras pessoas também, chama as pessoas de mais à esquerda, mais à direita, para debater sobre o mesmo tema, para ver também essas visões de cada um tem. A gente começou com isso, a gente debate mesmo sobre a política, e quando a gente não sabe ou alguma coisa mais que está mais distante, a gente pergunta ao professor, aí ele responde, dá o aparato teórico, e vai sendo assim, a gente vai debatendo, aprendendo um com o outro. Trouxe muita coisa de família, inclusive Renata, acho que talvez seja o exemplo, a síntese disso, de quando eles começaram a discutir isso na escola, o retorno disso também, dos pais começando agora a entender por que é que não tem merenda, o que é que está acontecendo. Então, eles começaram a rever a escola, por conta dessa falta de transporte, uma coisa que eu esqueci de falar. Lá, Aracaju é a região metropolitana, né? Eles trouxeram um dos prefeitos da região metropolitana, isso eles que fizeram. Eles entraram em contato com o prefeito, me avisaram no dia, acho que sabia que eu ia topar de todo jeito. E eles interpelaram o prefeito e chegaram, a gente quer saber por que é que essa cidade aqui, São Cristóvão, por que é que ela está colaborando para o atraso do ônibus. Então, eles puderam responder ali diretamente. Olha, eu não sei se alguém, se deve ter pais aqui, ou gente que, enfim, que vai ter família, ou se tiver sobrinho, gente. Duas coisas que eu aprendi com jovem, com adolescente, é o seguinte. Nunca minta para ele, porque se tem coisa que jovem não suporte, é que você minta para ele. Então, é melhor você falar a verdade. E outra coisa, nunca subestimem um jovem. Então, quando eu fiz isso, era uma relação equânime. Então, olha, isso aqui dá, isso aqui não dá. Professor, minha mãe está falando isso, mas eu me identifico mais com isso daqui. Eu falei, querida, a vida é livre. É você que vai ter que refletir. O que é que você acha? Então, porque se você subestima a inteligência dele e tenta influenciar, ele vai perceber. Então, e aí uma coisa que eu sempre falo para ele é o seguinte, olha, teve dessa decisão, eu comunico, disse, olha, eu estou fazendo isso e eu preciso que vocês tenham ciência do porquê que a gente está fazendo isso. Vocês precisam ter consciência do processo. Então, isso mudou também toda a percepção. Perfeito, perfeito. E a gente sabe que candidato é acostumado a participar de sabatina, de debate, mas eu imagino que talvez para elas e para eles tenha sido tão novidade quanto foi para vocês um debate, uma sabatina, né? Partindo dos alunos, que o próprio convite veio dos alunos. Acho que talvez, Renata, possa falar um pouquinho disso. Como é que os candidatos recebiam essa abordagem de vocês? Quais eram as reações deles e as respostas deles? Teve negativa? Se tiver negativa, pode entregar. No início foi um pouco complicado, porque a questão de pegar número de assessoria, e corre, tem que ligar para aí outro desmarca um dia antes do evento, aí vai uma correria, assim. Mas aí, com esse processo, que eles, primeiro, a gente convidaram para ir no Ateneu ONU, que é a simulação da ONU. Aí, quando eles viram toda aquela simulação feita por alunos, eles começaram a confiar mais na gente, nos alunos, e ver que o Ateneu tem nome, tem peso, porque são 150 anos de história. Diversas personalidades públicas, como Marcelo Della e João Alves, passaram pelo Ateneu. E, a partir daí, eles começaram a pesar isso, que aqui no Ateneu tem uma juventude organizada, uma juventude politizada, e eles começaram a confiar mais na gente.
E aí, com esse processo de sabatinas, como a gente já tinha uma relação mais próxima com eles, foi relativamente um pouco mais fácil, mas foi um pouco difícil por causa da questão da agenda, essa questão de agenda, correria. Mas aí, depois, a gente começou a entrar em contato com eles, marcamos cerca de um mês com antecedência, explicamos tudo, detalhamos tudo que ele ia responder, mandamos o roteiro, tudo detalhado. E aí, a gente entrou em contato com eles, e depois da sabatina, eles vieram relatar que marcou a sabatina, esse contato com os alunos marcaram eles. Tanto que até agora, na campanha eleitoral, eles estão usando o Ateneu, as fotos do Ateneu, e usando de referência o Ateneu para replicar isso nas outras escolas lá do ensino público de Sergipe. E tá essa questão agora, eles se aproximaram mais da gente, tem mais esse contato, e é algo que marcou muito a campanha deles, porque vira e mexe, eles estão postando lá, falando, olha, do Ateneu, quando eu encontro com algum, ele, conheço você lá do Ateneu. Aí tem essa relação mais próxima, e agora a gente também está planejando fazer uma sabatina com os 4 principais candidatos ao governo que estão pontando as pesquisas, e aí todos vão só marcar que eu já vou lá, já estou na porta. Só para complementar aqui rapidinho, gente, para vocês entenderem o poder dos meus alunos. Eu acho que eu sou o que mais faz propaganda, porque de fato eles são. Eu digo todo dia quando eu chego na escola, gente, olha, eu estou na melhor escola do mundo, eu tenho o melhor coordenador do mundo, o melhor diretor do mundo, e eu tenho os melhores alunos do mundo. Então, não tem como a gente não produzir resultado. É só confiar que a gente vai fazer. E de um candidato para outro, partiu dele o seguinte, professor, a gente está percebendo que tem determinados candidatos que na hora que dão a resposta, eles dão uma enrolada. Aí o que foi que eles malandramente fizeram? O direito da réplica ficou com eles, termina neles. E qual é a réplica deles? Então, eles criaram um cartãozinho para dizer se a resposta atendeu ou não ao que foi perguntado. Então, se eu pergunto você sobre A e você me responde sobre B, a minha resposta para você vai dizer, candidato, você não respondeu a minha pergunta. Que a ideia é a seguinte, não subestime, que a gente não vai... O que disseram é o seguinte, Yuri, a gente não quer tolerar isso. A gente não vai convidar, a gente não vai ter todo esse trabalho. Então, são 9 meses que os alunos estão estudando política pública, para quando chega um candidato aqui, a gente perguntar, ele responde B. Não, ele vai sair daqui sabendo que a gente tem consciência de que ele não respondeu. A resposta é dele, ele responde o que ele quiser. Mas eu tenho direito também à minha interpretação. E a gente vai dizer para eles que a resposta não foi dada. Se ele quiser responder de novo, fazer a tréplica, que faça. Se não quiser, que assim seja. Mas ele vai sair daqui com essa consciência de que aqui ele não vai só falar o que ele quiser. Ele vai ter também esse feedback da gente. Isso é para vocês terem uma ideia do poder dos meus alunos. Sim. A gente está quase chegando ao fim, então eu vou fazer uma pergunta e já pedir para vocês emendarem as considerações finais. Tá? A gente, nessas eleições, saiu do que seria a menor participação dos jovens de 16 e 17 anos dos últimos 20 anos para um recorde histórico, né, segundo o TSE, de registros de jovens dessas idades para votar, que é justamente as idades dos alunos, né, 16 a 17 anos, foi de segundo e terceiro ano, né, participaram. Só que, como vocês bem sabem, para sair disso, a gente acompanhou uma mobilização muito grande da sociedade civil, de artistas, cantores, influenciadores, teve tuitaço, teve fandom, teve a galera do K-pop, enfim, por aí vai. E, paralelo a isso, projetos nas escolas, né? Então, eu queria que vocês comentassem também, assim, se vocês viram isso acontecer no Ateneu, né, entre os estudantes de forma geral, já que é um universo de 1000 estudantes, né, mais ou menos, e qual que vocês acham que deve ser o papel da escola, não apenas para compreender as políticas públicas, mas na conscientização da importância do voto jovem? Tá? E aí peço para vocês também concluírem. Lá no Ateneu, a gente teve uma mobilização de tirar o título, lá a gente criou cerca de 3 dias, um aparato para tirar o título, e diversos estudantes tiraram lá no Ateneu. E a gente já aproveitava para engajar eles a realmente votar com consciência. E não votar por qualquer um. Tipo, peguei um papel aqui, vou votar nesse candidato. Não, a gente tem que estudar, tem que ver as políticas públicas que ele promove. E o papel da escola é isso, de não é mostrar um lado ou outro. Tornar o sentido da democracia ativo mesmo. Porque não adianta a gente colocar uma ideologia em cada um tem seu posicionamento, a gente não quer saber de A ou B se está certo ou errado. A gente quer saber da melhoria da sociedade,
de qual candidato que se aproxima mais dessa melhoria. Não direcionamos, tipo, vote nesse ou vote nesse. A gente deixa livre para os alunos, a gente só direciona os caminhos. Ó, estude isso, estude as políticas públicas, é consistente. Por exemplo, ele tem uma proposta. De onde ele vai tirar o dinheiro dessa proposta para colocar em prática? É uma proposta rasa ou uma proposta consistente? E a partir daí, desse estudo, para ter esse voto consciente e engajar os alunos lá do Ateneu. Olha, toda mobilização que eu faço com jovens, eu sempre ainda me surpreendo muito. E eu espero permanecer assim, porque acho que no dia que eu parar de me surpreender, talvez seja na hora de me aposentar já. E acho que está um pouco longe disso. Eu acho que falta você cutucar, sabe? O jovem é isso. Está ali a capacidade de mobilização, está ali a interação. Eu fico me perguntando assim, a quem interessa um jovem que não vote? A quem interessa um jovem que não tenha um senso crítico ou que seja dominado ou controlado por alguém, né? Talvez por isso a escola seja tão vigiada, porque no fundo, principalmente quem mais vigia, entende o poder da escola. E aí eu queria abrir um parêntese muito profundo para o poder da escola pública, porque se tem algo que é capaz de transformar uma sociedade, é a escola pública. A transformação vai começar sempre por lá. Então, quando você junta a juventude com uma escola pública, uma educação de interesse público, a ideia de emancipação, esses meninos fizeram lá essa campanha do voto lá, era impressionante que eles pararam o horário do almoço, deixaram de almoçar e não tinha nenhum adulto controlando ele não. Tudo isso era iniciativa deles. Talvez por isso as pessoas tenham esse temor, inclusive até que a gente tenha sofrido. Então, acho que passa por isso. A gente precisa ouvir o que eles estão falando, entender o que eles estão falando. É uma geração que precisa ser muito compreendida. A gente não está entendendo essa juventude. A gente precisa parar, sentar, respirar e ouvir e compreender essa juventude. É o que eu mais digo para os meus colegas. Gente, parem, ouçam, entenda essa juventude. Quando a gente entender, isso daqui vai ser um outro mundo. Muito obrigada, Renata, professor Yuri. Obrigada a todo mundo que ficou até o final. Só tenho alguns recadinhos antes de todo mundo sair, é coisa rápida. Primeiro, agora a gente vai ter um intervalinho para almoço, que vai até as 14h30, né? Tanto aqui quanto na transmissão. Eu peço que, na verdade, a Geduca pede, eu não, que vocês todas e todas, enfim, todos e todos que estiverem com fones, que entreguem antes de sair, porque à tarde a gente não vai ter nenhuma mesa com transmissão internacional, então já pode entregar os fones. E eu gostaria de chamar aqui agora Leandro, da TV Univesp, que quer dar um recado para a gente. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Leandro Chamalho, na verdade eu sou do DCE da Univesp, tá? E eu faço parte da organização de um evento chamado Universidade Vai às Urnas, que acontece aqui em São Paulo já desde 2016, tem tudo a ver com a mesa que aconteceu agora, né? São 15 entidades da FGV, Mackenzie, USP, PUC, de vários cursos que se juntam para chamar os candidatos ao governo de São Paulo, deputado estadual, deputado federal e senador, e faz um debate dentro das universidades com a pauta, sobretudo, de educação. Ontem a gente teve o debate nosso de governador, que foi na USP, e na semana que vem nós vamos ter 3 debates, na segunda, na quarta e na sexta. Segunda-feira de deputado federal, na quarta-feira de deputado estadual e na sexta-feira de senador. Na segunda e na quarta vai ser no auditório da FEA USP, e na sexta-feira provavelmente vai ser na sala do estudante da São Francisco. Então eu queria convidar vocês, quem tiver interesse em fazer a cobertura desse evento, ele é bem interessante porque raramente a gente vê debates de candidatos ao legislativo, né? Inclusive ao estado de São Paulo, não sei por que não foi organizado nenhum debate de senador esse ano. E o único debate de senador vai ser o dos estudantes. Então, e a gente já está com a confirmação de praticamente todos os candidatos. Então, eu acho que vai ser uma atividade bem interessante, assim, para poder encontrar os senadores. E também vou dar um spoiler aqui para vocês, que a gente não publicou ainda, mas a gente já tem confirmado dos deputados estaduais e federais, uma lista já bem interessante. Vai estar o Augusto de Arruda Botelho, do PSB, a gente vai estar o Douglas Belchior, do PT,
a Isa Pena, do PCdoB, na parte de estadual também. Enfim, a lista está boa. Tá? Não lembro de cabeça agora, não consegui encontrar, mas está com uma lista boa de candidatos, alguns para reeleição, mas a maioria candidatos que são estudantes que estão se candidatando pela primeira vez esse ano. Então, fica o convite, o evento é aberto, mas quem quiser falar com a gente, no Instagram, @universidadevaiasurnas, tá? @universidadevaiasurnas, ou comigo no @DCEUnivesp, fica à vontade aí, e também me coloco à disposição, quem quiser falar sobre educação à distância e sobre a Universidade Virtual de São Paulo, quiser falar com estudantes, também pode procurar a gente, que a gente tem fontes muito interessantes em cidades bem distantes, onde os nossos polos têm curso também, então fica aí a dica também, quem quiser falar sobre educação à distância, tá? Obrigado pela Renata pelo espaço aí, e parabéns para vocês, eu acho demais, realmente espero que os colégios daqui de São Paulo se inspirem em vocês, porque falta muito isso. A gente, quando criou o UVAL, a gente percebeu isso, que faltava a universidade se envolver mais no debate político. Eu acho que os colégios também é outra coisa fundamental. Obrigado. Agora, vamos almoçar, né?